O Plano Nacional de Banda Larga, ou o Programa Nacional de Banda Larga, que é um nome que o governo dá, ele foi lançado no começo, em maio do ano passado, né? Então está fazendo aniversário de 1 ano já, meio dividido aí com algumas ações específicas, divididas em política de incentivos fiscais, política produtiva e tecnológica, conteúdos e serviços e aplicações, que é uma parte que foi sendo desenvolvida depois para pensar aí o que vai ser produzido nessa rede, não só como que ela vai se ampliar, uma parte mais de infraestrutura e de regulação, né? Ele veio aí com o objetivo de ampliar radicalmente o acesso da internet no país, como fruto de um diagnóstico do governo federal de que, se dependesse das empresas que prestavam o serviço, isso não seria feito, né? A gente tem aqui o que já se convencionou dizer, que a internet no Brasil é cara, lenta e para poucos. Temos dados aí da União Internacional de Telecomunicações e de outras pesquisas que demonstram que o preço no Brasil é alto em comparação a outros países, que a internet é lenta. A gente tem hoje, embora uma pesquisa da Anatel, divulgada no começo do ano, referente a 2010, coloque que a gente tem a maior parte das conexões de internet no Brasil fixas, tá? Vão de 512 a 2 mega, mas a gente não tem dentro desse 512 a 2 mega, que é um espectro um pouco amplo, quanto seria, por exemplo, de 512 a 1 mega, que, segundo a União Internacional de Telecomunicações, menos de 1 mega não seria nem considerado banda larga, e a gente ainda tem muitas conexões de 64K, 256K, né? E, enfim, pessoas que têm esse tipo de conexão não conseguem ter acesso a conteúdos da rede que hoje são triviais também, né? Com relação a isso, ela é cara, lenta e para poucos. Hoje também, com relação à banda larga fixa, esses dados divulgados pela Anatel no começo do ano dizem que cerca de 26% da população tem acesso à banda larga, desde 64K até mais megas. E a gente tem também levantamentos com relação à banda larga móvel. Só que essas pesquisas de banda larga móvel, elas levam em conta a quantidade, por exemplo, no caso de modem, USB aqui tudo bem, mas no caso de smartphone, basta a Anatel, por exemplo, ela leva em conta quantos smartphones existem em uso, né? Mas normalmente, ou existem levantamentos que demonstram que mais de 50% desses smartphones em uso não acessam a internet por conta dos custos. Então, o fato das pessoas, pelo custo da internet, o fato das pessoas terem um smartphone não significa que elas estão de fato inseridas, né? E essa questão da inclusão digital, da ampliação do acesso à internet no Brasil, ela é uma questão essencial, né? Tanto por uma questão de inclusão social mesmo, seja para ter acesso ao que tem na rede, quanto para conseguir colocar o seu conteúdo na rede, quanto uma questão econômica, inclusive, né? Tem uma pesquisa do Banco Mundial, que inclusive o governo cita aqui no documento base do Plano Nacional de Banda Larga, que diz que para um aumento de 10% no acesso, uma ampliação de 10% no acesso à banda larga num país de média, baixa renda, subdesenvolvido, existia um aumento de 1,38% da renda per capita no país, né? Porque existe um aumento produtivo, enfim, com o acesso à banda larga no país. Então é uma questão central, fundamental, ainda mais num contexto de convergência tecnológica, né? Só que o Plano Nacional de Banda Larga, embora seja positivo no sentido de fazer esse diagnóstico de que era necessária uma política de Estado para reverter esse cenário, né, ele peca em pontos essenciais, e eu acho que é aqui o que a gente precisa discutir melhor, né? Primeiro, uma questão muito simples, que agora de alguma forma já está sendo debatida em melhores termos, eram os planos que iam ser oferecidos dentro do Programa Nacional de Banda Larga, que contavam com velocidades muito baixas, né? De 512 a 784K por R$35, mas no início do ano a presidenta interviu aí para dizer que banda larga tinha que ser de 1 mega, pelo menos. E aí que se deveriam estruturar planos de R$35 por 1 mega.
A questão é como se estruturar esses planos com as empresas de telecomunicações num contexto em que, depois o João até vai poder falar melhor, a gente vê uma disposição menor do governo em 2011 em se contrapor aos interesses das grandes empresas de telecomunicações. Então, se por um lado a presidenta diz Plano Nacional de Banda Larga de 512 kbps é uma piada, ela não falou que é uma piada, mas que não seria um Plano Nacional de Banda Larga. Exato. Não é um Plano Nacional de Banda Larga. O ministro das Comunicações chegou a dizer que se poderia estudar, né, o uso de recursos públicos para conseguir fazer com que as empresas oferecessem essa internet de 1 mega por R$35 para que elas não tivessem prejuízos ou que elas não tivessem perdas. Muito bem, outra questão que para nós é essencial aí nessa discussão e que é central nessa campanha que está sendo estruturada, que é a campanha Banda Larga é um Direito Seu, uma ação pela internet barata, de qualidade para todos, que foi lançada no final de abril, e que tem um manifesto aqui, é a prestação da banda larga sob regime público. A Lei Geral de Telecomunicações, ela faz uma diferenciação entre os serviços de telecomunicações no Brasil. Eles são prestados sob 2 regimes, o regime público e o regime privado. O regime público é uma configuração de serviço público, com garantias maiores para os consumidores, para os cidadãos, inclusive com uma responsabilidade maior do Estado com relação à prestação e à existência do serviço. Não quero dizer que o Estado precise prestar o serviço diretamente, né? Ele pode conceder esse serviço, como acontece com a telefonia fixa hoje. Mas ele tem que garantir a existência desse serviço no Brasil e garantir que esse serviço seja prestado. Ou seja, se acontece alguma coisa com a empresa, que o serviço é interrompido, não é só responsabilidade da empresa fazer ele voltar a funcionar, é responsabilidade da União, né? E além disso, ele tem a obrigação de universalização entendida aí como o serviço tem que estar acessível, disponível para qualquer pessoa, independentemente da condição socioeconômica ou da localização dela. Isso é universalização. Nesse sentido, o Plano Nacional de Banda Larga e o próprio documento base se refere assim, não é um plano de universalização da banda larga, é um plano de massificação da banda larga, porque ele não atinge até 2014, que é até onde a gente tem acesso às metas dele, ou onde ele se colocou metas, todo o território nacional. Ele atinge grande parte, chega a quase 90%, se de fato as metas forem cumpridas, mas ele não se pretende atingir todo o território nacional, né?